Você está a uma conversa de mudar completamente de vida. Não é o que vai te levar para o próximo passo, mas quem vai te levar para o próximo passo. Eu sou Henry e toda semana trago temas universais através de uma ótica de narrativa. Se inscreva para emergir. Quando eu tinha 18 anos, eu resolvi fazer uma loucura. Eu fui viajar sozinho para a Argentina e com muito pouco dinheiro, criei coragem de partir para o norte da Argentina, que era uma capital de estado chamada Posadas. E aí, como eu tinha pouco dinheiro, eu fui lá, cheguei na capital. Aí eu fui para um albergue. Nesse albergue eu tava lá assim sozinho, sem conhecer ninguém, sem saber o que ia fazer nessa cidade. Eu só queria viajar, conhecer algo novo, sem conhecer outra cultura. E aí eu conheci uma francesa. E aí a gente começou a conversar. Ela era uma pessoa muito legal, tava viajando por lá. E aí a gente saiu para jantar, assim, alguma coisa assim. Ah, vamos jantar, vamos. E aí quando a gente saiu para jantar, na mesa do lado, a gente começou a ouvir um cubano, que era um médico cubano, assim, um senhor médico cubano. E aí ele tava contando as histórias e a gente começou a conversar com ele. Aí a gente tava conversando nós três, aí até veio um amigo dele argentino e a gente começou a conversar todo mundo, e aí a gente saiu pra uma festa de salsa e foi muito legal, várias culturas diferentes, e ali eu entendi o quão é importante a gente estar aberto a conhecer. A gente às vezes está uma conversa de mudar completamente o nosso futuro, de mudar completamente a nossa narrativa. Mas indo para uma ótica do cinema agora, o roteiro de cinema, ele tem, como eu já disse em alguns vídeos, um incidente iniciante, que é o momento que é a virada de chave basicamente para o filme começar, assim, a pessoa tá no mundo normal dela e aí acontece uma ação que vai mudar completamente a história do filme. Por exemplo, ele tá ali no trabalho dele e ele recebe uma carta de demissão. Aí isso faz ele mudar completamente sua rotina. Isso aconteceu em Beleza Americana. Ou, por exemplo, ele é picado por uma aranha. Não preciso nem citar qual filme que é. Então pensa que nossa vida é como se fosse vários filmes ali acontecendo, uma sequência de 20 filmes, 15 filmes. E existem momentos cruciais que são incidentes iniciantes, eles são pontos de inflexão na nossa vida, que muitas vezes a gente está fechado e deixa esse ponto passar, mas muitas vezes esse ponto vem tão forte que a gente não tem como recusar e muda, e às vezes a gente vai de forma ativa e aceita ele e está aberto a mudar com ele. São esses pontos chaves que são os mais importantes das nossas vidas. Mas nessa ótica do cinema, o incidente iniciante, ele acontece com o personagem principal nos primeiros 30 minutos, mas também existem incidentes iniciantes com outros personagens, e um caso que tem muito a ver com o título desse vídeo, que é de um filme que muita gente viu, que é O Lobo de Wall Street, é com o personagem do Jonah Hill, que basicamente ele é um atendente de uma lanchonete, aí o personagem do DiCaprio, que é o Lobo de Wall Street, milionário, vai nessa lanchonete, e aí eles têm uma conversa muito boa, com um diálogo muito bem escrito, e aí a situação é que eles simplesmente não teriam relação, eles só seriam atendente, mas daí a conversa evolui tanto que o Jonah Hill duvida que o carro lá fora é do DiCaprio e tudo mais, e aí o Jonah Hill fala, ó, se você me contratar eu peço demissão agora, vou fazer uma loucura. E aí o personagem do DiCaprio, que gosta, assim, de atitudes mais ousadas e ações mais ousadas, né, ele gosta dessa personalidade dele e aceita, e aí o Jonah Hill começa a trabalhar pro DiCaprio e depois fica muito rico, assim, com a empresa deles, não necessariamente da forma correta. Também nesse filme tem outra situação que um diálogo, uma conversa muda completamente a narrativa, né? Que é lá atrás com a conversa do Leonardo DiCaprio com o outro ator lá, com o personagem Mark Hanna, que tem aquela cena lá que eles estão num bar lá super chique, e aí o Mark Hanna fala lá daquela parte do peito. Nessa cena o Lobo de Wall Street já tá dentro lá da bolsa, já faz parte, mas ele muda, que é como se ele agora jogasse com os leões, ele não só é uma escala abaixo dessa fauna, mas ele tá um pouco acima agora, que ele tá conversando com os líderes ali. E os líderes têm formas de agir, formas de ir ao combate, né? Que isso daí é basicamente você ir na guerra. E nessa conversa tem essa virada de ponto do personagem também, que daí ele começa a avançar como um líder lá. Eu conto essas histórias e sempre trago essas referências. Elas ajudam a entender a nossa vida e trazer metáforas. Eu falo que o filme é uma metáfora para a vida e a vida é uma metáfora para o filme. Então assim a gente consegue entender muito bem os temas do cotidiano, e isso é o que eu mais gosto. Mas na prática, o que seria estarmos a um passo de mudarmos completamente de vida? Isso pode acontecer em qualquer lugar e qualquer situação. Pode ser desde uma caixa de e-mail, a gente estar mais atento, desde uma lista de contatos antiga, que a gente pode ter contatos que avançaram a gente pessoalmente ou
profissionalmente no passado e faz tempo que a gente não conversa, e simplesmente a gente mandar um oi pode mudar completamente a nossa vida para esses contatos que já existem, quanto também a pessoas novas e qualquer tipo de ambiente. Pode ser um ambiente profissional, que você vai falar com alguém que você nunca falou, pode ser uma palestra, mas também pode ser uma lanchonete, e não necessariamente precisa ser algo que vai mudar completamente sua vida profissional. Claro que pode ser, e eu acredito fielmente nisso, mas pode ser sua vida pessoal. Você pode ir numa lanchonete, conhecer alguém e casar com essa pessoa. Isso mudou completamente sua vida, só você está aberto a essa situação. Então, no dia a dia você vai estar vivendo e você só tem que estar aberto a tudo que vai acontecer. E isso prova que você não precisa ser o escritor o tempo todo. Você pode simplesmente deixar as coisas acontecendo. Let it be. Esse é um vídeo mais curto com uma ideia clara e rápida, mas comenta abaixo sua opinião. Estamos fazendo vídeos como esse toda semana, então se inscreva para emergir.